O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje o professor Vinícius Lima. Professor Vinícius, da Universidade de Brasília, é um estudioso e um especialista, um expert nesta questão da comunicação, né? Sobretudo nessa questão de mídia. Ele também trabalhou muito tempo nessa área de pesquisa e é um grande pesquisador nacionalmente conhecido. Vinícius Lima escreveu alguns livros, como a regulação das comunicações, a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E ele acaba também de reeditar um livro que ele escreveu há 30 anos, que é Comunicação e Cultura. Então, professor Vinícius Lima, basicamente a gente, hoje no Brasil, está num debate quase que interminável, uma coisa que parece que não anda, né? Que é a questão da regulação das comunicações ou da mídia em geral, né? A mídia no sentido aqui mais amplo, que significa a mídia impressa, jornais, a televisão, não é? O rádio e agora com a internet, todas essas suas implicações, né, de redes sociais e tudo. Como é que a gente se encontra nesse exato momento aqui no Brasil? Bom, eu vou tomar como referência a Constituição de 88, para ter uma referência conhecida, né? No que se refere à radiodifusão, que é um serviço público, né, uma concessão da União para exploração de grupos privados, a Constituição de 88 dedicou um capítulo especialmente a esse tema, que é o capítulo 5º lá do título 8º. Só que de 1988 até agora, praticamente nenhuma das normas constitucionais desse capítulo foi regulamentada e, portanto, não tem sido cumprida. E um dos artigos que foi regulamentado, o artigo 224, que criou o Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional, ele foi regulamentado, aliás, por um projeto de lei do ex-senador Pompeu de Souza, aqui do Distrito Federal. Foi regulamentado logo depois da Constituição e demorou mais de 10 anos para ser instituído. Funcionou precariamente, funcionou bem durante os 2 primeiros anos, de 2002 até 2004, depois precariamente até dezembro de 2006 e de lá para cá não funcionou mais. Então você tem uma situação, respondendo a sua pergunta, que na área da radiodifusão, que é uma concessão pública, estamos falando aqui de emissoras de rádio e televisão, nós temos uma ausência de normas, porque as normas da Constituição de 88 não foram, como a própria Constituição pede, regulamentadas por lei e, portanto, não são cumpridas. E o artigo que foi regulamentado por lei não é cumprido por uma ausência de iniciativa da mesa do Congresso, que não indica os novos membros do Conselho. Então, para pegar a Constituição como referência, a nossa situação é essa. Bom, é uma espécie de imbróglio, né? E que nunca realmente deixa essa questão no ar, né? E que sem nenhum tipo de providência. Faz muito tempo que o Brasil carece e pede uma regulação dos meios de comunicação, e isso continua emperrado. Eu gosto sempre de citar o exemplo argentino, né? O exemplo também de alguns outros países, o do Equador e da própria Venezuela, que por causa de seus governos mais nacionalistas, de cunho, nem digo de esquerda, mas de nacional, no sentido de projeto nacional de governo, eles avançaram muito nesse sentido. E nós continuamos emperrados, e a gente nota que os próprios editoriais dos grandes jornais, né, eu falo os grandes jornais porque eles são, na verdade, proprietários, né, de televisão e de rádio, eles mesmos reconhecem que há necessidade de fazer esse marco regulatório no Brasil.
Houve também algumas movimentações, como do próprio governo. O governo Lula chegou a convocar, né, através do ministro da Comunicação, Franklin Martins, uma Conferência Nacional de Comunicação, a qual a grande mídia também se recusou a participar, chegando mesmo a boicotá-la. Eu pergunto a você, professor, existe alguma possibilidade da gente avançar nesse campo? Olha, eu não sou um otimista, mas eu acho que todos temos que reconhecer que hoje um marco regulatório para a área das comunicações, do meu ponto de vista, é de interesse geral, inclusive daqueles atores, como você bem mencionou, que têm historicamente resistido às mudanças no setor. Por quê? Porque as transformações... Veja bem, a lei básica de referência para a área de radiodifusão, eu tinha citado a Constituição, mas a lei básica de referência para a Constituição, o Código Brasileiro de Telecomunicações, é de 1962. Fará 50 anos neste ano. Qualquer um de nós, o telespectador certamente concordará comigo, pode avaliar o quanto houve de transformações tecnológicas na área de mídia nos últimos 50 anos. Há 50 anos atrás, o videotape era uma novidade, acabou de chegar, estava acabando de chegar, né? A televisão estava no início, tinham pouquíssimos aparelhos no Brasil. Durante esse período todo foram feitos remendos, as telecomunicações saíram, entendidas aqui sobretudo como telefonia, saíram desse código, porque houve uma lei específica em 1997, na época das privatizações, mas a radiodifusão ainda continua tendo esse documento legal como referência. Então, nós estamos completamente desatualizados, para dizer o mínimo, não é? E nos últimos anos, como você também mencionou, a revolução digital, né, provocou uma convergência tecnológica que diluiu a diferença em telecomunicações e radiodifusão e que fez com que toda essa área, com implicações imensas, né, inclusive do ponto de vista, por exemplo, de formação profissional, vivesse que eu tenho falado, num verdadeiro tsunami. Então, os remendos que foram feitos na legislação, sem alterar o quadro geral, eles não são mais suficientes. Então, interessa a todos que haja uma reestruturação da área. E mais, o país mudou muito nos últimos 50 anos. O Brasil de 2012 é muito diferente do Brasil de 62, do início da segunda metade do século passado. Então, a sociedade brasileira hoje é uma sociedade que demanda, ela própria, a sociedade civil organizada, sobretudo, ela demanda participar da gestão, da formulação das políticas públicas, das diferentes áreas de direitos, né? E a comunicação hoje se afirma no mundo contemporâneo como uma área de direito humano fundamental. Então por exemplo, eu acabei de participar como convidado do governo da Bahia, fui convidado para estar lá na posse do primeiro Conselho Estadual de Comunicação. Várias constituições estaduais prevêem a criação desses conselhos, que foi instalado no Brasil, que foi o Conselho da Bahia. A posse foi agora no dia 10 de janeiro. Então, isso é resultado de uma mobilização da sociedade que, como eu disse, quer participar. Então, todas esses dados, né, a mudança tecnológica, a convergência digital, convergência de mídias e tal, faz com que essa área ela precisa de um marco regulatório que organize a área. No caso brasileiro, ainda tem um ponto fundamental, que é uma regulação do mercado, né? Não é uma regulação de conteúdo, é uma regulação do mercado onde operam as empresas de mídia, que é tradicionalmente um mercado oligopolizado, concentrado,
onde tem muito vínculo entre os grupos de mídia e as oligarquias tradicionais, regionais e locais da política brasileira. Quer dizer, há provisões na própria Constituição, fora do capítulo da comunicação, que impedem isso, mas isso não é entendido dessa forma pelos operadores do direito. Então é uma área que eu diria que está caótica, ela precisa de ser organizada. A gente que faz cobertura política aqui no Congresso Nacional, e a gente está transmitindo aqui da Câmara dos Deputados, a gente sente que há determinados setores aqui intocáveis, né? Algumas estruturas. Eu citaria como exemplo a política, né? A estrutura política. Nós estamos aí há mais de 40 ou 50 anos atrás de uma reforma política que também não conseguimos fazer. A reforma tributária e agora a questão da comunicação, que também se revela totalmente intocável, né? Imexível, como diria aquele ex-ministro do Trabalho. Mas, Vinícius, tem também uma alegação dos donos, né, principalmente dos jornalistas que representam aqueles grandes patrões da imprensa, os grandes barões, o nosso baronato midiático. Eles dizem que por trás desse movimento, né, de regulação da mídia estaria um propósito sinistro de restabelecer a censura ou então o controle da mídia para favorecer o governo. Evidentemente, essa é a forma como esses grupos que não querem ver a sua situação histórica alterada têm para combater qualquer alteração do modelo legal que existe, né? Na verdade, essa alegação é totalmente improcedente. Eu tenho dito que enquanto não conhecermos a sociedade como um todo, um projeto que deveria vir do governo federal de marco regulatório, o governo federal e aqueles que defendem o marco regulatório ficarão vulneráveis a acusações desse tipo, porque são acusações hipotéticas, elas são feitas em cima de uma hipótese, porque não há nenhuma dado objetivo, concreto. Por exemplo, não existe um projeto de lei enviado ao Congresso que restaure qualquer forma de censura para que possa um editorial, por exemplo, do jornal Estado de São Paulo, apontar, não, no projeto que o governo enviou, o artigo tal, do capítulo tal, é um artigo que propõe a censura. Não há isso. Então, o que acontece? O combate à ideia do marco regulatório é feito em cima de hipóteses. Ou então, que é o que aconteceu agora, está acontecendo agora, com relação ao Conselho de Comunicação do Estado da Bahia, que acabou de tomar posse. Eu estou falando isso porque saiu esses dias. E já está debaixo de pau na mídia. Eu já vi algum noticiário muito negativo a esse respeito, dizendo que é a volta da censura. Então, veja bem, você deve ter visto, mas você não viu, porque o Conselho Estadual da Bahia estava previsto, desde 1989, num artigo da Constituição Estadual Baiana, que é o artigo 277 da Constituição, por sua vez apoiado na criação do Conselho de Comunicação Social do artigo 224 da Constituição Federal de 88, e ele foi regulamentado por uma lei enviada pelo governo, negociada amplamente com a sociedade civil, enviada à Câmara Legislativa da Bahia, tramitou normalmente e foi aprovada num processo dentro de todas as regras do Estado de Direito. O editorial do Estado de São Paulo, que saiu combatendo o Conselho, assim como a própria nota que a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, emitiu a respeito dele, não faz qualquer referência à lei para exemplificar as ameaças que os editoriais e a nota, o editorial e a nota, dizem que o Conselho representa. Entendeu? É um combate feito à ideia do Conselho, mas não à norma específica que o criou. Porque está absolutamente claro lá, para quem se der o trabalho de ler a lei que criou o Conselho, que o Conselho vai ser um órgão
auxiliar ao governo do Estado e deliberativo no que se refere à formulação de um plano estadual de comunicação social. Isso se refere, sobretudo, à mídia controlada pelo próprio Estado da Bahia e, por exemplo, a distribuição de recursos públicos do Estado na mídia disponível no Estado. Quer dizer, a participação da sociedade vai, claro, procurar garantir o direito à comunicação de todos, a liberdade de expressão de todos, vai querer que normas, inclusive, que estão na Constituição, como, por exemplo, produção independente, né? Estímulo à produção local, etc., estejam representados naquilo que o governo do Estado pode fazer em termos da Constituição Federal, nada que contraria a Constituição, entendeu? Então, essa acusação é totalmente improcedente, mas ela vai continuar existindo, porque contraria, né, um marco regulatório que aumente a participação da sociedade na gestão e no acompanhamento das políticas públicas referente a essa área, que é uma concessão pública do Estado, contraria o interesse desses grupos que, historicamente, têm sido absolutamente imunes a qualquer tipo de organismo, né, desse tipo. Nós estamos entrevistando o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília. Ele é um especialista em mídia e é um grande pesquisador e já escreveu vários livros. E nesta série de entrevistas que estamos realizando, professor, nós temos realmente debatido e ido a fundo nessa questão, não só da mídia, né, mas como, de uma forma geral, na questão da integração latino-americana, né, e do fortalecimento desses governos populares. Mas nós vamos encerrar por aqui este primeiro bloco e, dentro de mais alguns instantes, voltaremos no segundo segmento com o professor Vinícius Lima.